Muito bem, bem-vindos todos a esse 21º Muito obrigado. encontro do projeto Muitos de Nós, que mais uma vez foi por mero acaso. Edson, não pensei nisso, e nem você, com certeza, mas hoje é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Então, olhe só como são Definitivamente. as coisas da vida, né? No nosso 20º encontro aconteceu algo parecido, porque era o 20º encontro, era o dia 20 de março, e comemorava-se os 20 anos, olha as coisas, né? Os 20 anos de profissional, da carreira profissional da Cláudia Borralho, que está em Portugal, né? Então, a gente tem uma coisa assim recorrente, pelo visto, com as datas. Então, talvez a gente tenha que, que dar uma pesquisada nisso. Mas também é a primeira vez, acho eu, nesses 21 encontros, que a gente faz esse trabalho, Edson, essa nossa gravação, ao meio-dia. Então, é uma experiência nova e vamos ver o que acontece. Mas já fico contente por algumas pessoas conseguirem estar conosco, né? Falo e repito que essa Sim. coisa de gravar é uma faca de dois legumes, porque as pessoas às vezes preferem ou conseguem só assistir a gravação, mas a gravação está indo bastante bem. Eu fiz um cálculo, assim, na semana passada, nós já tivemos até agora mais de 270 horas de pessoas assistindo, o que não é pouco, né? Por se tratar na nossa área, que obviamente não é a área de inglês, não é a área de espanhol, né? Então, eu acho que estamos indo muito bem com esse nosso processo de nos conhecermos mais e mais e mais. Temos aqui, Edson, conosco o Carlos, que está em Ok, Carlos. Miami, a Eliana, que está Muito no obrigado, Rio. Carlos. O Tiago eu ainda não o conheço, mas Está se no não me Rio. engano, é um Ele aluno está no seu. Rio também. Ah, ele está no Hoje eu Não, estou Rio. em não. Brasília. Ele é professor também e está no Rio. Ah, tá. Então eu estou fazendo alguma confusão, Nó- porque eu sei que teve um aluno seu que se inscreveu para estar conosco. E a Eliana disse que hoje ela que está em bacana. Brasília. Tá em Ah, muito casa. Então, bem. muito bem. E que bom que a Eliana consegue aparecer hoje ao vivo e em cores, porque às vezes ela só consegue ficar, por motivos de trabalho, provavelmente, com a câmera fechada, né? Tiago, eu não sei se você gostaria de aparecer só para dar um oi. É sempre bom dar. A gente está vendo o seu rosto, claro, na foto, mas é sempre bom essa coisa presencial. Bom, Edson está no Peru, está em Lima, e é a primeira pessoa desses 21 encontros que nos fala do Peru, né? Embora seja brasileiro, né? Hum, Edson, antes de você, porque a gente sempre coloca aquela mini biodata, né, no convite, mas antes de você se hum. apresentar. Oi, Tiago. Se apresentar com mais, falar mais de você, não só aquele resuminho, eu sempre Ok. gosto de apresentar, logo no início, alguma coisa que eu aprendi com, ou que ficou marcado para mim no último encontro. Então, no encontro com a Cláudia Borralho, eu gostei muito de uma frase que ela colocou, que ela falou numa certa hora lá da nossa conversa, que ela disse assim, e é verdade, eu acredito também, que nós somos pagos para aprender. Então, conforme a gente vai dando aula, né, somos remunerados por elas, a menos que seja o trabalho voluntário, que vocês todos sabem que nós fazemos, somos remunerados, mas de outra forma, né, no trabalho voluntário. Mas, enfim, de uma forma ou de outra, nós somos pagos para aprender, porque temos o privilégio de conhecer pessoas de vários países, de várias profissões, de várias idades, né, desde os pequenitos, né, até desde as crianças, às vezes expatriadas que voltam para o Brasil, até os mais adultos, digamos assim, que já estão aposentados, então temos uma gama aí. Olá, Carmen. A Carmen está na Argentina. Tá bom? Eu acho que a gente está bem legal aqui de representação, né, Edson? E agora está entrando a Ana Cláudia também, que está em Fortaleza. Então, Maria Lúcia também está aqui no escritório. Hoje nós estamos na Torre de Babel. E Maria Lúcia também quis anotar alguma coisa que ela aprendeu, né, Maria Lúcia? No encontro com a Cláudia Borralho. Você gostaria de falar? Está aberto o seu microfone. Pode falar, Maria Lúcia.
Lá, então, boa tarde, né? Para alguns, ou bom dia, sei. Bom, né? Qualquer bom, com certeza. E indo ao encontro do que Suzana falou das coincidências, o que foi muito interessante no nosso último encontro com a Cláudia foi que ela falou exatamente da coincidência. Mas uma coincidência que eu achei muito bacana dela ter mencionado é que num determinado momento de uma aula que ela estava dando, ela tinha que falar sobre um afiador. Um afiador. Imagina, né? Uma extinção, uma profissão em extinção, dependendo do local onde estejamos, né? Então, eu achei o máximo do jeito que ela colocou. Primeiro que eu adorei o jeito dela falar. E aí ela falou que tinha lá um afiador passando na frente da escola onde ela estava dando aula, e ela parou a aula, saiu com todos os alunos e foi fazer o contato direto com o afiador. Então, o que me colocou isso é assim, o professor criativo que está olhando exatamente então, enquanto que a Suzana falou que a gente é pago para aprender, a gente aprende com os nossos alunos realmente, né? E se a gente está ouvindo o que eles estão falando e a gente vendo, vivenciando o que está sendo, o que está acontecendo, vamos aproveitar da melhor maneira. E ela foi assim, imagina, vivenciando a situação do afiador. Então eu achei o máximo aqui quanto a gente precisa saber aproveitar os momentos que acontecem, né? E tornar uma surpresa para o nosso aluno, sempre. Imagina que máximo. Vamos sair da sala de aula, vamos ver lá o afiador. Bárbaro. É isso. É verdade. E foi Aqui, interessante que ela colocou que ela saiu correndo pela escola e ninguém entendeu nada, porque ela estava correndo com os alunos, né? Que ela queria pegar o rapaz passando na rua. Mas o Tiago disse que em Lima, ele colocou no chat, em sim, Lima, essa questão do afiador é como você sabe que aqui não, não é comum aqui, Tiago, em São Paulo, mas passa. Afiador passa e aquele barulhinho é muito interessante, sim. Tiago, antes de mais uma vez, antes de passar a palavra para o Edson, na verdade, temos duas pessoas de Fortaleza, a Erotildes, nossa companheira antiga, também de caminhada na língua portuguesa, e então a Ana Cláudia. Tiago, só a minha curiosidade, que não quer calar, o teu sobrenome é de que origem? Olá, pessoal, colegas, boa tarde. Estou aqui no Rio de Janeiro, então para mim, boa tarde. O meu sobrenome é Tiago, de origem basca, do País Basco. Legal, muito bem. Vamos aprendendo sobre tudo, né? Edson, agora a palavra é tua, por favor, se apresente. E lembrando que os nossos encontros são totalmente informais, né? E foi interessante, ontem eu tive a oportunidade de fazer a abertura de um congresso no Paraguai, de professora de português também, né? Uma jornada da língua portuguesa. E também eu achei o máximo, Maria Lúcia, você estava com a gente, eu achei o máximo, foi tão informal do jeito que eu gosto, que ficou carinhoso, ficou gostoso, ficou como é a língua portuguesa, essa língua que canta, né? E também nós estamos recebendo a Yara, que está na Itália, então estamos bem para o meio-dia. Edson, por favor, apresente-se. E lembrando que vocês muito, podem interromper o Edson e fazer perguntas pela informalidade quando quiserem. tá bom. Bom dia, boa tarde. Itália já é quase boa noite, né? É quase boa noite já na Itália. Bom, muito bom. Primeiro agradecer você, Suzana, tá, pelo convite. E não vou negar que estou bem emocionado. E dois comentários antes de eu falar de mim um pouquinho. Aqui o afiador aqui na porta da minha casa passa 2 vezes por semana, tá? E o Tiago, quando eu tive o prazer de trabalhar com ele aqui em Lima, nunca consegui pronunciar o sobrenome dele. Sério, nunca. Tiago, o quê? Ah, eita, fica pelo eita, não tem problema, né? Então, tudo bem. Bom, gente, eu estou na área de português há mais de 20 anos. Comecei bem sem querer, bastante sem querer. Tenho que agradecer muito uma pessoa que eu vou citar daqui a pouco. Minha área era completamente diferente, era uma área de marketing, de treinamento de pessoal. Dava aulas de português esporádico. Trabalhei
quando eu tive o prazer de conhecer a Suzana, e praticamente, Suzana, indiretamente você intercedeu muito no meu início, porque eu fui trabalhar numa pequena escola aqui em Lima, e o primeiro bem-vindo, né, aquela capa, o primeirinho, faltava uma página, eu vou na SBS e tive o prazer de conhecer, fui trocar o livro, e tive o prazer de conhecer a Suzana. De lá para cá, a gente tem uma caminhada aí longa, muito longa. Isso Eu aí em tenho algo Lima, aqui que... né, Edson? Foi na SBS, a SBS é a editora que nos publica, né? E foi aí em Lima, né? Em um dos eventos que eu estive em Lima, com muito Nós prazer, tivemos. de E tem fato. algo para você, Suzana. Opa, o Edson, sempre que vem a São Paulo, ele nos visita aqui no escritório e sempre tem um presentinho, é o máximo. Não, ó, não foi esse, mas um desses encontros na SBS que você usou algo assim, tá? Numa foto que a gente fez de grupo, tá? Então foi o irmãozinho desse, tá? Que eu ainda tenho guardado aqui, tá? Mas Legal. comecei aí. E depois dessa escola, gente, eu tenho que agradecer uma pessoa, eu vou citar o nome dela, que é Michele Marinho, que é uma correspondente da, não sei se continua sendo uma correspondente da Globo nos Estados Unidos, e ela, por uma emergência de ir ao Brasil, é do Rio de Janeiro também, ela me pediu para substituí-la em um instituto muito bom aqui em Lima. Eu falei, caramba, por 6 horas. O dono da escola gostou de como foi a minha aula, me contratou, e aí começou um crescimento. Então, eu senti a necessidade daquela aula informal, porque era uma aula pré-exame final, então era um bate-papo realmente, era um resumo, então estava dentro daquilo que eu conhecia do Brasil. Graças a Deus conheço muito bem o Brasil. E falei, tenho que me especializar porque eu gostei. Depois disso, eu gostei tanto que eu fui fazendo cursos, fiz uma licenciatura em educação, depois fiz uma especialização em letras, e aí sim fui crescendo. Quer dizer, eu não aprendi o português, como a maioria de vocês, professores de português, de uma carreira pedagógica ou de letras. Eu fiz o sistema ao contrário. E o que me levou e o que eu gostei? Eu sempre trabalhei com uma parte comercial, então eu encarei o português no princípio. Hoje eu amo fazer o que eu faço, muito mais do que antes. Eu falei, esse é um produto e eu tenho que vender um produto. Então, graças a Deus eu tinha uma base. Eu não vou negar, graças a Deus eu tinha essa base. Então, qual é a melhor maneira que eu encontrei para isso? Ser bastante informal, ou seja, como eu aprendi os idiomas? Conversando. Eu nunca fui numa escola para aprender o idioma. Eu aprendi conversando, falando com as pessoas. Eu passo uma semana em qualquer país e saio falando o idioma. Eu tenho uma facilidade muito grande, graças a Deus. Tá? Eu realmente tenho uma facilidade muito grande para isso. Eu fui aprendendo e aí se vai aumentando o vocabulário. Até hoje eu cometo alguns erros em espanhol que aqui na minha casa, com uma tradutora como esposa, sempre tem um puxãozinho de orelha. E a Michelle, sim, é sério, né? Uma tradutora em casa, imagina. Então é um problema, né? Quando cometemos algum erro. E a Michelle me ajudou, abriu essa porta. E quando eu digo que na área de português, mudou a minha vida e, graças a Michelle também, mudou um outro lado da minha vida, porque foi através dela que eu conheci a minha esposa. Já são 22 anos que eu estou com ela. Então, teve realmente uma mudança geral na minha vida. Amo dar aula de português, tenho uma paixão que a minha esposa mesmo me diz: você foi feito para isso. Você, você se diverte, você ri. Eu trato de transformar minhas aulas online como se fosse presencial. Procuro o máximo. Tem coisas que não dá para fazer, que no presencial nós podemos trabalhar de outras maneiras. Minha última visita a São Paulo, quando eu participei de uma aula com a Silvia, né, lá na FAAP, eu vi uma coisa maravilhosa que o professor, como estava trabalhando a voz passiva e a voz ativa, que ele levou os jornais. Eu falei, que interessante, né? Mas é algo que não se pode aplicar no online, porque o online temos hoje essas ferramentas maravilhosas, né, do IA, do ChatGPT, que é muito fácil colocar a notícia, falar, eu quero isso e te responde. Não, eu vi algo em vivo, você pegar um jornal, encontrar aí frases em voz
passiva e voz ativa, e a pessoa tem que ler. Então, é completamente diferente. Ou seja, as coisas que nós podemos fazer presencialmente, algumas podemos adaptar aqui para o online, algumas, mas outras não, não. E nesses mais de 20 anos que eu estou nessa área, gosto muito, amo muito. Me pedem às vezes, você não quer dar inglês? Eu falo, não, deixa eu ficar no meu ninho aqui, ninho de português. São, Os livros, eu uso 100% os livros da SBS, 100%, e brinco com eles, brinco com o seu help, brinco bastante, porque tem alguns que têm uma informação melhor. Quando nós falamos, vamos voltar aqui no sobrenome do Tiago, eu vou lá no Tudo Bem, né, que tem a música do Chico Buarque, nome e sobrenome, tá? Eu coloco esse nome e sobrenome para os alunos poderem entender. Quer dizer, eu puxo um pouquinho daqui, eu puxo um pouquinho dali. E no online temos essa facilidade. Não temos que estar carregando um montão de coisa, mas temos tudo que é fácil colocar, tá? são. Fico Eu aberto, queria, Suzana. Diga. eu queria pontuar uma coisa que eu acho muito importante que você se posicionou também, que é a questão de sermos feitos para uma profissão. Eu acredito que Hum, todos nós que estamos aqui, pelo menos os que eu conheço, são pessoas apaixonadas realmente pelo que fazem, né? Mas o que eu queria pontuar é o que você colocou. Não é porque a gente nasceu para isso ou nos apaixonamos por essa nossa profissão que a gente não precisa estudar, né? Então, essa coisa de definitivamente. estarmos sempre nos atualizando, sempre estudando. Você mencionou também a inteligência artificial, né? Que eu digo há Uhum. algum tempo já, né, Edson? Quem não acompanha os tempos vai ser ultrapassado, vai perder o bonde. Então, a gente precisa não só se preparar com cursos, com os nossos colegas, compartilhar conhecimento, etc., mas acompanhar também a tecnologia, né? Não é porque a gente está envelhecendo que vai deixar, né, só os jovens, enfim. Então, eu só queria pontuar isso, assim, estudar e acompanhar os tempos faz parte essencial da profissão de um professor, até por respeito aos alunos, né? Até por respeito aos Claro, alunos. claro. Minha filha, ela quando eu estava fazendo a minha licenciatura, tá? Eu fiz a licenciatura depois dos 50 anos, né? Então ela falava, na época ela era pequenininha, ainda falava, papai, você não acha que está muito velho para estudar? Né? Ela era pequenininha. E eu mostrei para ela um vídeo, um vídeo muito interessante que eu gosto, que é de um advogado aí no Brasil, ele se aposentou, mas o sonho dele de criança era ser médico. Ele fez toda a vida dele como advogado. Ele se aposentou, deixou os juízes de lado e foi estudar medicina. Então, era ele com 60 e poucos anos e os garotos de 20 e poucos anos estudando medicina. Medicina é vamos dizer assim, um estudo mínimo de 10 anos, né? Mínimo, para você ser o mínimo é 10 anos, depois você vai se especializar. E na formatura deles, eu falo isso mesmo, até. Na formatura dele, ele lá com seus quase 70 anos, com aquele montão, entre aspas, garotos, né, de 20 e poucos, recebendo o seu diploma. Então, eu mostrei esse vídeo para minha filha. Eu falei, filha, não, olha, vê esse vídeo aqui. Eu falei, desculpa, papai, mas a nota máxima aqui no Peru é 20, né? Só que ela fala, só que eu quero ver pelo menos 5 20 de você, hein? Eu falo, filha, eu com 17 estou contente. Não, papai, eu só tiro 20. Eu quero que você tire 20 também, tá? Eu falei, filha, a tua avó não me torturava tanto. Você vai começar a me torturar agora, né? E até que eu consegui os 20, eu falei, muito bem, quantos? Dois. Não, faltam três ainda, tá? Você precisa de mais. Ou seja, vê bem, a minha fiscal foi uma menininha na época de, 10 anos, né? 17 anos, de 4 anos, 5 anos de idade, certo? Hoje ela já está na universidade e continua a sua linha de 20, 20, 20, 20, né? Eu falei, bom, tudo bem. Mas é interessante, a minha esposa diz assim, você não cansa de colecionar diplomas, né? Porque eu me atualizo, menos o ano passado, que foi o ano pós a morte da minha mãe, que eu não me preocupei muito com isso, fiz muito poucos cursos, mas normalmente eu faço 15, 20 cursos por ano.
né? Aí vamos aproveitar o que a internet nos dá de presente, né? Vamos aproveitar. Existem cursos na Europa, existem cursos na América Central, existem cursos na Argentina, toda hora está tendo alguma coisa, existem cursos no Brasil. E por que não? O fuso horário me permite, e graças a Deus me permite, né? Para vocês são meio-dia, para mim são 10 horas da manhã, né? Então me permite, graças a Deus, né? E na Edson, Itália, se são os, deixa eu só ver se alguém tem alguma pergunta, mas enquanto as pessoas se organizam para perguntar, eu queria te fazer outra pergunta. O nosso maior mercado, todas. historicamente, para os nossos materiais, historicamente, é o Peru. E às vezes eu me pergunto de onde sai tanta gente que estuda português no Peru, né? Porque todo mês as vendas são muito altas. E eu digo, vai haver uma hora que todo mundo no Peru vai estar já tá falando português, gente, não é possível, a população não é tão grande, é grande, mas, né? Como é isso que o Peru, no Peru brotam, digamos assim, tantos alunos de português, né? Se você comparar com o tamanho continental do Brasil, a gente não sei se a gente tem tantos alunos de espanhol, por exemplo, aqui em São Paulo, como tem em Lima de português. Como você diria isso? Antes disso, deixa eu só ler uma mensagem que o Tiago colocou aqui no chat, rapidinho, Hum. antes de você responder. Conheci o professor Edson em um congresso de PLE em Lima, no Peru. Lá estava ele se atualizando. É isso aí, Tiago. Então, Edson, diga lá. É, todos consideram o português fácil, tá? Todos. A última vez em São Paulo, a penúltima vez, você me perguntou também algo assim, por que em janeiro e fevereiro que o brasileiro, o estudante brasileiro, quer férias, quer Miami, quer qualquer outro lugar da vida, o peruano vai fazer cursos rápidos de idiomas, N idiomas, e consideram o português mais fácil. Então, todos eles realmente têm uma demanda muito grande, muito grande. Antes tínhamos aqui somente bom, que hoje é o Instituto Guimarães Rosa, né? Mas antes era da Embaixada do Brasil. Hoje temos pelo menos 10 ou 15 instituições que dão português e praticamente todas as universidades. Praticamente, não todas. Num lado pessoal, eu vejo, infelizmente, a qualidade de muitos professores, eu sinto que eles não estão preparados. Ou seja, não, eu vim de uma outra área, só que eu fui me especializar em português, porque eu senti a necessidade. Quando eu penso assim, quando nós fazemos alguma coisa, temos que ter paixão para poder fazer. Se você não tem paixão para poder fazer, não faça. Não faça porque vai dar errado. Tá? Ah, vou fazer por fazer? Não. Não é conhecer o idioma. Tá? A semana passada eu escutei uma coisa que, sinceramente, eu não vou dizer que fiquei com os cabelos em pé, porque eu não tenho cabelo, né? Mas é, é, eu escutei que um aluno falou que teve um professor que falou que existe uma regra em português que toda letra E tem que colocar I, tá? Eu falei, é sério? Sim. Leia o meu nome. A única coisa que eu pedi foi, leia o meu nome, então. Eu tenho dois E's no nome. Não, então leia o meu nome. Quer dizer, então, que o meu nome vai ser Idson de Matos. Não sou eu, é outro. É outro. Não existe essa regra. Daí eu falei, olha, eu já percebi, pelo que eu conheci, a única parte do Brasil que eu não conheço é a região norte, né? É a única parte que eu não conheço do Brasil. Talvez na fronteira do Brasil com os países latinos, tá? Tem essa facilidade de trocar o V pela I. Lá no Nordeste eu sei que troca, boa tarde, lá no final, mas não no início, não no meio. Não, não é trocar todas as letras E de uma palavra. Eu falei, gente, ó, como eu, vamos dizer assim, como eu não crucifico o professor e tampouco digo que o aluno não, né, não é bem, não existe bem essa regra. Eu falo, vê bem, existe muito regionalismo, aí eu coloco os sotaques do Brasil, principalmente as vogais, tá, que dá essa diferença. Gente, vê bem esse vídeo aqui, ó, sotaques do Brasil. Vê lá no Nordeste que tem isso, vê no Sul. Se você fizer isso no sul do Brasil, esse grupo de alunos, por exemplo, estão indo para o Rio Grande do Sul. Não troque a letra I por E por I no Rio Grande do Sul, que está completamente errado, tá?
Está completo. Lá é boa tarde, dente, leite e ponto. Aí no sul é diferente. Então, regionalismo. Então, não se baseia em regionalismo. Alguns alunos meus, sempre, alguns estão para ter o título universitário, né? Ter o diploma universitário. Então, aqui no Peru, pedem pelo menos dois idiomas, né? Além do seu. Então, eu considero o português mais fácil. Eu falo, as aparências enganam. As, as aparências enganam, não é tão fácil assim. E outros, realmente, por estudos, por bolsas de estudos, é, alguns na área Atualmente, eu estou com um grupo que é agrônomo, 90% são agrônomos, estão na área de agronomia, em todas as áreas da agronomia, né? Piscicultura, enfim, todas as investigações, essas coisas. Eu falo, gente, para vocês, interior de São Paulo, Paraná e Mato Grosso, seria excelente, Minas Gerais, porque é a parte agrícola mais forte do Brasil. Tá. Esses três locais têm um sotaque diferente. Coloco pequenos vídeos de Minas Gerais, do Mato Grosso, do Paraná, para que eles vão se acostumando. Por favor, eu dou as ferramentas, usem. Uhum. Se vocês têm a ferramenta e não usa, não vai construir nada, tá? Fico muito feliz quando eu vejo alguns alunos, ou através de Instagram, ou me mandam uma mensagem que foram para o Paraná para odontologia, que foram para São Paulo por cardiologia, me escreverem, professor, obrigado, tá? Eu fico muito feliz, é uma satisfação realmente muito grande, alunos de 5, 6 anos atrás, que até hoje tenho contato. Então, nós, como professores, é uma alegria realmente muito grande isso. E aqueles que somente estão para pegar um certificadozinho, aprendi aula. Encontro na rua, fala em português, não praticou, né? Nem Duolingo, porque nem Duolingo, continua no Duolingo que seja para aumentar o vocabulário. Então tem, Suzana, voltando à tua pergunta, tem realmente entre dezembro e março, a concorrência para o idioma português é muito grande. A universidade que eu estou hoje, que é a Universidade Agrária, aumentou muito o número de alunos. Nós tínhamos uma média de 12 alunos por sessão, que seria o ideal, mas eu já tive que, em emergência, pegar dois grupos de 25 alunos. Falei, nossa, cresceu tanto e está crescendo, É, né? Tivemos eu uma reunião queria, semana passada, está crescendo. eu queria entrar um pouco nessa questão dos professores, né? Depois eu quero ler o que Hum, a Ero escreveu no chat. Essa questão dos professores, pelo seguinte, justamente pelo volume de alunos de português, não há professores suficientes de fato. E talvez haja. Fala português, vai dar aula, né? É a mesma coisa aqui que acontecia, agora não tanto, porque todo mundo capacita, enfim, a gente também. Eu sempre brinco que a gente capacitou a concorrência da Torre de Babel também, né? Então, às vezes, mas antigamente era assim: você dá aula de inglês, pode dar aula de português, que é completamente diferente. Assim como é completamente totalmente. diferente o Carlos dar aula de português em Miami e uma pessoa dar aula de português na Rússia, já é bem diferente, ou em terras brasileiras ou em Portugal, né? Tudo é diferente, mas eu atribuo muito a isso. Eu reconheço que há realmente, a gente vai ao Peru às vezes para algum evento, etc. Eu, Maria Lúcia, Silvia, Harumi, e realmente a gente se surpreende às vezes, até por motivos óbvios, com a interferência do espanhol no português, dos professores de português como língua estrangeira. Aí, realmente a gente reconhece isso, mas entendo pela dificuldade em ter professores, né, realmente não só brasileiros, mas professores de português de fato. Mas eu queria só ler então o que a Aero, muito gentilmente, sempre um doce de pessoa, escreveu, que estava escrito, você, Suzana, e a língua portuguesa no mesmo tempo, espaço. No dia 5, né? Ainda por cima, né, Aero? Mas está escrito, em algum lugar está escrito que nós todos temos que estar juntos nesse grande movimento pela língua portuguesa, com e pela língua portuguesa. E aí ela pergunta você ministra aulas online e atua em escolas de idiomas, Edson? É a pergunta, uma das perguntas, depois eu faço a outra da Erotildes, de Fortaleza. Ok, bom, a primeira, Ero, as online, sim, sempre.
tá? Segundo a escola de idioma, a escola de idioma que eu estou nesse momento é da Universidade Agrária. E desde a pandemia até os coordenadores da Agrária, lá tem um montão de professores é, bem mais antigos que eu, bem mais novos do que eu até, bastante mais novos, e que tem muito problema de usar as plataformas de ensino. Então, o coordenador de lá, sério, Carlos, você pôs uma cara de surpresa, e o coordenador de informática de lá disse, professor, o senhor, eu sou o dinossauro de todos eles, né? Nesse sentido. Entre português e inglês que tem, eu sou o dinossauro. Então, só que eu sou como Matrix, eu sou um dinossauro recargado, né? Falei, nossa, eu tenho uma facilidade enorme de trabalhar com as plataformas. Não é difícil, é uma questão de ser curioso e querer aprender algo que a gente está falando desde o início, está capacitando para aquilo que vai usar, né? Eu tinha um pouco um pouco, não, um montão de dificuldades com o Meet. Comecei a trabalhar com o Meet e cada dia que passa eu domino tanto como eu domino o Zoom. Então, estou feliz com essas duas plataformas para me dar aula. Estou muito feliz com essas duas. A parte disso, eu faço traduções e interpretações, né? E tem uma empresa aqui de interpretação que sempre que tem evento em português, me chama. Eu falo, para onde? Graças a isso, eu já fui conhecer os lugares que eu não conhecia no Peru. Fui para lugares que eu não conhecia e me deu muita alegria. Me paga passagem, me dão um hotel, o resto eu me divirto, não tem problema nenhum. E ganho, que é melhor, né? E que é bem melhor. E aí podemos entrar até num outro lado, né? Infelizmente, falando em ganhos, as escolas aqui pagam muito pouco para um professor. Em geral, pagam muito pouco para um professor. Eu faço 2 horas, eu faço 4 horas de um trabalho de interpretação, é equivalente a um mês de trabalho na universidade. Então, eu falo, por favor, quanto mais interpretação vocês mandarem, melhor para mim, por favor. Preciso, me mandem mais trabalho. Viajar, não tenho problema de viagem na minha casa, graças a Deus. A única coisa que eu peço, necessito à noite estar livre para minhas aulas. Então, só divido os horários e faço isso. Com relação à escola de idioma, Só uma é, coisa, Edson, só uma hum, coisa. Só duas coisas, na verdade. Mais uma contribuição, não é uma pergunta da Aero, ela diz: troca-se no final da palavra e quando a última sílaba é átona ou mais fraca. A questão do E, né? Excelente orientação, mostrar em vivo. E agora a Yara, ela não está achando a mãozinha para fazer a pergunta, mas não precisa levantar a mãozinha. É, só É que eu estou no terminando aí, celular e não estou encontrando. Sim, desculpa. pode falar, Yara. Ah, sim. Eu gostaria de saber, eu não conheço o Peru ainda, ainda vou um dia. Gostaria de saber que tipos de conteúdos culturais, ou coisas do Brasil ou de Portugal, de países de língua portuguesa, são comuns, são conhecidos no Peru. Música, filmes, como é a difusão, né, no Peru, se você puder falar alguma coisinha, obrigada. sim, sim, sim. Ó, o Instituto Guimarães Rosa da Embaixada sempre faz muitos eventos, tanto de cinema, às vezes apresentação de alunos, coisas da literatura, exposições da literatura de cordel, isso no Centro Cultural da Embaixada, que, para mim, está cumprindo o seu dever nesse sentido. As outras instituições, não. Eu, graças a Deus, me informam em virtude. Eu conheço a maioria dos professores aqui, que dão aula aqui no Peru, e eles estão em instituições diferentes, então sempre me informam, Edson, vai ter isso, eu aviso meus alunos. Vai ter um festival de cine brasileiro, eu aviso meus alunos, tá? Para que participem, né? Quer dizer, são como uma ponte. A Suzana falou que, de repente, um aluno tinha se inscrito aqui, é porque eu aviso, ó, vou estar em tal evento, se querem participar, vai ser importante para vocês escutarem, sabe, outras pessoas falando português, para treinar, sabe, treinar aqui, né? Então, eu trato de orientar. O Tiago, às vezes, me pergunta alguma coisa aqui de Lima, sabe, porque ele está lá do outro lado do continente,
Estamos aqui. Ele sabe que eu tenho esse contato aqui para poder fazer isso. O que mais, os alunos aqui, o que mais, aqueles que levam a sério, tem Rio de Janeiro na cabeça, Carnaval e garotas, tá? É, é isso que tem na cabeça. E eu mostro exatamente o oposto. Eu mostro tudo do Brasil, menos o Rio de Janeiro, que eu falo. O Rio de Janeiro não é necessário mostrar, vocês têm a cada 5 minutos na televisão. Quem conhece? Esse último mês aqui eu falei do lugar preferido da Suzana, que é Pernambuco, Nordeste, essas coisas. É, comecei a falar e eles ficaram surpresos. Eu falo, gente, não precisa ir para Tailândia, aqui do lado é muito mais barato, tá? Vão se divertir muito mais. É BBB, bom, bonito e barato, né? Então, são coisas assim. Então, procuro, não sei os meus colegas, mas eu procuro dar o português do Brasil e dou algumas informações culturais de Portugal. Não sei quem quer ir para Portugal, tá? Quando nós falamos de sotaque, eu falei, eu procuro dar o português mais neutro possível e digo, para onde vocês pensam em ir no Brasil? Então, professor, escutei falar de Minas Gerais. Ok, Minas Gerais, uai, show. Lá eles cortam muito as sílabas, tá? Eles não falam você está bem, ele vai falar você está bem e você não vai entender nada, tá? Uai, show. Tá? Então, eu começo, vocês vão aprender o sotaque desse lugar. Quando eu trabalhei corporativamente aqui, a empresa que eu trabalhei aqui tem uma filial em Minas Gerais. Então, eu tenho família em Minas Gerais também, então é, eu comecei a falar mais em Minas Gerais e recomendei, quando vocês viajam, tá, por favor, tire esses relógios bonitos que vocês têm, tá, coloca uma roupa mais esportiva, vão visitar o mercado, tá? Vão bater papo, vão comer um torresminho, vão comer um queijinho, vai lá no mercado, pra vocês conhecerem. Voltaram, Muito, me trouxeram um presente até, falou, nossa, vai, porque Minas Gerais tem um sotaque muito particular. Tá? Muito particular. muito interessante. Eu não quero ocupar muito espaço, não, desculpa, mas quero só integrar um pouquinho a minha pergunta. Assim, eu estava pensando um pouco na população no Peru mesmo, né? O interesse que tem em relação à cultura brasileira ou de outros países, assim, se tem muita coisa que circula pelo país, não só quem estuda português, mas no geral mesmo. Não. Uhum. Deixa eu contribuir um Veja Isso pouco, bem, tem. Edson. Deixa eu contribuir sim, com uma opinião minha, como ex-diretora da SBS, não só no Brasil, como no diretora internacional da SBS no Brasil, na Argentina, no Chile e no Peru, né, Yara? Eu sempre fiquei abismada, e o Edson pode contribuir com isso, e o Tiago, com a qualidade dos profissionais no Peru. Então, eu acho que o nível de educação, o nível de curiosidade, o nível de vontade de crescer dos nossos funcionários, na época, estou falando dos funcionários da SBS no Peru, sempre foi a nossa melhor operação. Nas livrarias, quando você vai, você é bem atendido, não só pela educação, são muito educados, tem um respeito pela hierarquia, que às vezes é importante, né? Eu acho a hierarquia numa empresa bastante importante então tem um respeito. Até hoje eu tenho muito contato com a SBS, não mais como funcionária, mas como autora, porque é a SBS que nos publica, é de um respeito mesmo aqueles que nunca me conheceram. Não sabiam nem quem eu era antes como diretora, né? Então é assim, eu admiro muito os peruanos, muito, muito, muito. E talvez o Edson e o Tiago possam contribuir e ver se também são da mesma opinião. Então, uma vontade de crescer. Então, você tem nas livrarias, como exemplo que eu vou continuar usando, que é o que eu conheço, quem quer fazer mestrado, vai fazer doutorado e cresce, cresce, e às vezes não porque vai ter oportunidade em outras livrarias, porque na época a maior rede de livrarias era o SBS ou associados da SBS. Não necessariamente, ou sair do, uma questão deles, de crescimento mesmo. Eu tenho uma grande admiração pelo povo peruano. Então, talvez o Edson tá? e o Tiago possam contribuir, se E são da mesma opinião. já te passo a bola, Tiago. É, a SBS realmente tem um tratamento diferenciado aqui, tá? Com exceção de algumas livrarias muito precisas e às vezes muito temáticas, que te dão esse tipo de coisa, mas a SBS tem um glamour a mais. Eu frequento muito, eu conheço, você sabe disso, eu conheço bastante gente dentro da SBS.
E, agora, de uma maneira em geral, Yara, bem, se você falar como país, é uma coisa. Se você falar como Lima, é outra coisa, tá? É outra coisa, tá? Se você falar como país, o que chamam, o que nós só temos estados aí aqui são províncias. Então, muita gente das províncias, alguns estudantes da província, e é mais ou menos aquele grupo colegial que você tem cinco, seis pessoas que realmente querem estudar e os demais que estão na aula e precisam estudar ou a mamãe manda estudar, tá? Esses cinco ou seis que são mais afintos, né, que se dedicam um pouco mais, crescem muito, procuram muito, se informam muito. Os outros fazem por obrigação, meu ponto de vista, deixando claro, meu ponto de vista, tá? Fazem por obrigação. A informação brasileira em Lima é escassa. Nós somos vizinhos, Peru e Brasil é vizinho, mas parece que tem aí esse muro que divide o México com os Estados Unidos, sabe? Que não passa nada, né? Tem que passar um bloqueio muito grande. Conseguir uma revista, um jornal aqui brasileiro é muito difícil. Hoje, temos quatro restaurantes brasileiros aqui. Eles, na medida do possível, tratam de colocar alguma coisa física para o brasileiro. Tá? Mas ainda é pequenininho. Há uns 15 anos, não, há uns 20 anos atrás, tinha um outro local aqui que sim, toda semana tinha. Eu era proprietário desse local e eu tinha um amigo no aeroporto, eu falava, quando chega voo, tem como você me trazer os jornais? Eu tinha, toda semana eu tinha a Veja da Semana e os jornais a cada 2 dias do Brasil. E as pessoas iam e consultavam, não? Mas daí foi passando. Eu saí daí, terminei isso e nunca mais ouvi esse tipo de coisa. E é uma É, surpresa, né, gosto, Edson, por sim, Lima ser uma cidade gourmet, né? Em Lima se come muito bem, né? Com os chefes que sim, tem, com os sim, Michelins que tem, né? É uma surpresa para mim também. Não que eu vá que eu fosse para Lima para comer comida brasileira, né? Já tem bastante coisa boa aí sem ser brasileira e comida peruana é fantástica, mas não sabia que eram só apenas quatro restaurantes brasileiros sim. estando tão próximo, né? Nós, né? E tem uma comunidade brasileira, ou seja, como residente brasileiro, enorme. Agora, eu vejo um outro lado da moeda, né? A minha esposa trabalha na Embaixada da Coreia. A Coreia tem uma população pequena aqui, e tem como 10 restaurantes coreanos em Lima, né? 10 ou 12 restaurantes coreanos em Lima, né? Então, eu falo, nossa, vocês têm um mercado tão grande aí, por que não apoia? Eu incentivo muito os meus alunos no sentido, conhece a comida brasileira? Não. Já fez isso? Não. E por que que não vão conhecer? Onde você mora? Começa a colocá-los dentro de onde moram, mais ou menos está próximo um ou outro restaurante, um dos quatro que tem aqui. Vão lá, provem, conheçam, tá? E no Facebook tem três brasileiras que fazem doces brasileiros. Eu falo, gente, está aí no Face, eu passo para vocês, pede, fazem delivery, não tem problema. Conheçam, conheçam, né? Então, Yara, indo para a tua pergunta, então, se você falar de Peru é uma coisa, se você falar de Lima é outra coisa, tá? De Lima é outra coisa. Eu tenho uma pergunta para você, Yara. Eu tive até hoje um aluno italiano. Sim, eu tive até hoje um aluno italiano, tá? Que era quando eu trabalhei corporativamente. E quando eu fui dar aula para esse aluno italiano, eu fiquei pensando, caramba, para os espanhóis, eu tenho aí os genéricos, os falsos amigos que podem me ajudar muito, né? Mas eu estava pensando, como é que eu colocava essas coisas para o italiano? Não? Aí falei com um amigo meu que é italiano, eu perguntei para ele, escuta, o que tem de comum, né? E eu lembrei, e ele me falou uma palavrinha que me abriu um universo, que em italiano sempre é felicità, né? Ou seja, tem a terminação tá, né? Felicità, né? Tem a terminação tá. Esse tá em português é o dade, não? Muito, sim. Com muita Não, frequência, sim. ou a grande maioria, né? Então eu falei para o meu aluno assim, escuta, você tem esse montão de palavras assim, pode fazer uma lista de palavras que termina com tá em italiano? Então ele fez uma lista bem grande. Primeira aula, hein? Fez uma lista e falou, ok, tira esse tá daí, põe idade e lê outra vez. E ele falou, felicidade?
possibilidade. Então, adorou. Você entendeu? Não sei se tem isso em italiano, mas adorou. Eu falei, caramba, da onde eu encontro? Até hoje somos amigos também. Ele falou, você me ajudou muito. Vê bem, não por gramática, não por especificações, nada, mas vamos pegar uma coisa comum, tá? Uma coisinha comum que nós falamos todos os dias. Eu não sei qual é a correlação, Carlos, com o inglês nesse sentido. Eu acho que não tem nenhuma, tá? Mas é como procurar, e aí é onde eu crio as minhas aulas, eu ver que grupo de alunos eu vou fazer. A minha primeira aula é como se fosse uma aula particular, onde eu pergunto qual é o teu interesse, o que que você quer. E aí eu formulo a segunda, terceira e quarta aula, tá? Porque eu já vou tendo elementos. A Ero vai me falar uma coisa, a Carmen vai me falar outra, a Maria Lúcia vai me falar outra, eu começo a juntar, e na aula seguinte eu vou trabalhando antes de entrar em gramática, antes de entrar em qualquer coisa, porque eu quero que, como eu sempre digo, qual o grande segredo de falar o idioma? Então me vem com um montão de coisas assim, gramática, vocabulário. Prestem atenção na pergunta. Qual é o segredo de falar o idioma? Não, escutar. Você está escutando, não está? Qual o segredo de falar? Que abre a boca, caramba. O segredo para falar um idioma é abrir a boca. Você tem que falar. Você tem que falar. É simples. Edson, Você tem que falar. Então, fala. Diga. Edson, eu queria dar a palavra ao Tiago, porque eu queria que ele também respondesse, por favor, sobre essa que como ele morou no Peru. Eu não sei quanto tempo o Tiago pode dizer, mas é falar um pouquinho sobre o que, como eu sinto. Falamos de livrarias, mas eu quero dizer que eu admiro o peruano em geral, e não só em Lima, porque como a SBS tinha livrarias em várias cidades, eu fui visitá-las todas, mais de uma vez, algumas. Então, Tiago, como você vê essa questão que eu expus do profissionalismo, da vontade de crescer e de aprender e do respeito que o peruano tem em geral? Beleza, obrigado pela pergunta, Suzana. Eu morei no Peru, em Lima, especificamente, de 2018 a 2024. Conheci o Edson ali já em 2022, já no final, num congresso de PLE. E assim, eu pessoalmente como brasileiro, eu sempre fui muito bem recebido no Peru. Os peruanos tinham uma grande admiração pelo Brasil, pelos brasileiros. Quando eu falava espanhol com o meu sotaque, que deixava claro que eu era brasileiro, todo mundo já eu era muito bem recebido. Então, isso eu sempre fui muito bem tratado ao ser identificado como brasileiro no Peru. E uma questão também sobre quem é professor, né, como Edson de português no Peru, sabe? De fato, tem esses cursos de verão, que é muito comum às universidades, eu ainda, mesmo do Brasil, remotamente eu dou aula para uma universidade do Peru. É um período que eles aproveitam muito para estudar línguas, né, fazerem os cursos intensivos, que numa universidade que eu trabalho, os cursos regulares demoram 16 semanas. No curso intensivo de verão, é uma carga horária maior, mas em 8 semanas você faz o mesmo módulo do curso regular. Então eles fazem isso, né, para aproveitar para conseguir concluir os cursos mais rápidos. E tem essa questão também que o Edson mencionou, no Peru, para você se formar na graduação, você precisa ter um certificado de uma língua estrangeira. Então isso traz muita demanda para estudantes, para línguas estrangeiras, e tem essa questão, eles imaginam que é mais fácil o português. Claro, tem uma maior facilidade do que aprender uma língua distante, mas a gente sabe que não é tão fácil assim, né? E sobre os peruanos em geral, acho que uma questão de América Latina como um todo, a gente sabe que tem muitas dificuldades. Lima tem isso da cidade gourmet, dos restaurantes Michelin, mas tem muita desigualdade social. Eu fui casado com uma peruana e ela morou no Brasil. E ela falava um pouco, a gente morou no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, né? Acho que o meu sotaque me denuncia fácil. Ela falava uma coisa que Lima, a gente vê na nossa experiência de Rio de Janeiro, acho que dá para falar do Brasil como um todo, que tem uma grande quantidade da população de classe média, né? E ela falava que Lima você via muita gente pobre, muita gente não, menos gente com grana e não tinha essa tanta classe média. Então é um país que tem muitas dificuldades, como eu creio que a América Latina em geral,
mas pessoas trabalhadoras, né? O Edson sabe muito bem, a economia informal é muito grande. Na universidade que eu dou aula em Lima até hoje, né, remotamente, tem muitos alunos que eles falam que eles são de províncias, né, que não são de Lima, e pessoas que querem aprender que, como acontece, né, em vários países, eu acho que sul-americanos, menos o Brasil, muitos dos recursos estão concentrados na capital, né? Então, muitos alunos vão a Lima para estudar, então tem muita vontade de aprender. Eu estava com um aluno agora recente, algo curioso, desculpa me estender, que eu sentia que a fonética dele estava muito diferente, ele com muita dificuldade em relação aos demais alunos peruanos. Eu comecei a dar aula em Lima em 2019, então eu tenho aí, vou completar 7 anos como professor de PLE. E eu senti ele com bastante diferente, né, com a pronúncia com mais dificuldade. E aí eu fui entender que agora eu não estou lembrando o lugar dele. Ele não é de Lima, ele é de outro lugar do Peru. E a primeira língua dele não é o espanhol, é o quechua, né, que é uma das línguas oficiais do Peru. O Peru tem o espanhol, o quechua e o aimara como línguas oficiais. E então eu entendi ali. Então a formação fonética dele não vinha do espanhol, vinha do quechua. Então era um pouquinho diferente, né? Mas de fato é um prazer e muita gente, claro, tem muita gente que está ali porque tem que ter um certificado. Quem já não foi aluno e passou por isso, mas também muito aluno interessado. Então realmente é Então, um prazer isso. obrigada, Tiago, pela contribuição. Na verdade, eu sempre digo, vocês sabem que a gente faz, eu já falei aqui, o nosso trabalho voluntário de aula de português para refugiados e imigrantes, que é um trabalho muito grande, com 54 voluntários, aulas individuais, 2 vezes por semana, tudo gratuito, né? Na modalidade à distância. Mas eu sempre digo no nosso voluntariado, como digo sempre, aqui também vou falar, que aluno é aluno do jardim de infância ao pós-doc, né? Sempre tem aqueles que a gente vai levar pela mão e vão querer aprender e vão ter sucesso, e aqueles que estão ali por estar, né? Mesmo no nosso trabalho voluntário. Eu quero aproveitar rapidinho fazer uma correção, eu falei que a Ana Cláudia era de Fortaleza, mas é porque nós temos, Ana Cláudia, uma voluntária que mora em Fortaleza. Quando você entrou, eu não me atentei e não vi a sua foto, mas aqui eu estou vendo, pelo que a Ana Cláudia contribui no chat, que ela está no Peru também. E ela diz que no Centro de Idiomas, onde ela trabalha, na UNFV, os cursos superintensivos duram 6 semanas. É uma loucura. De fato, né? E então, Ana Cláudia aqui corrigindo, né? Ana Cláudia está no Peru e eu também quero ler, e isso é importante. Esses nossos encontros, muitos de nós, são para divulgar as nossas iniciativas com a língua portuguesa, o nosso trabalho, os nossos materiais, as nossas aulas, né? E a Ero coloca aqui: aproveito o dia para divulgarmos o primeiro encontro internacional Iandé, Línguas e Culturas Brasileiras, realizado em conjunto com o sexto Fórum para a Internacionalização do Português, que ocorrerá de 19 a 22 de maio deste ano na Faculdade de Línguas Modernas da Universidade de Varsóvia, em formato híbrido. Não é primeiro encontro, na verdade, é IANDE 5 anos. O evento tem como objetivo celebrar os 5 anos de atuação do grupo de pesquisa IANDE em Varsóvia, bem como compartilhar e ampliar as atividades desenvolvidas ao longo desse período em torno do ensino da pesquisa e da internacionalização do português. E ela coloca o link. Então, por favor, vejam aí no chat o link para quem gostaria de saber mais, né? É, Aí a Yara pergunta se é possível acompanhar online, né? E o Edson contribui dizendo que ele trabalhou 8 anos na universidade, que acho que é onde está a Ana Cláudia. Mas, Vila Vila Real. Ero, só um É Vila minutinho, Real, Edson. certo, Ana Cláudia? Só um minutinho, Edson. Ero, então, é possível? É gratuito? A Yara diz que não está vendo o link no celular. Eu vou copiar esse link, Yara, e mandar para você pelo WhatsApp, tá? Ok. Então, desculpe, Edson, eu queria só terminar. Não, só um minutinho. Erol, responda. É gratuito? Pode se participar gratuitamente? Sim, é gratuito, ocorrerá em formato híbrido e temos apresentações do Brasil inteiro e também dos trabalhos desenvolvidos aí afora.
Então, podem se inscrever. É tudo 0800, como a gente diz aqui. Não, mas eu tenho mais uma pergunta, Ero, porque você sabe que cada um tem que admitir a sua ignorância. O que é Iandé? IANDE é um grupo de pesquisa que trabalha com línguas indígenas brasileiras. Quem está à frente desse grupo de pesquisa na Universidade de Varsóvia é o Samuel Figueroa. Acho que você o conhece. Desculpa, eu estava passando o link aqui. Não, eu não o conheço, mas ok. Ah, eu vou compartilhar, que eu não consegui colocar aqui o programa, porque é muito extenso, por isso que eu aconselhei que acessassem o site, porque lá vocês vão ter mais informações. Eu coloquei para a Yara já no chat, no WhatsApp que eu tenho com ela. Então, eu não sei se mais alguém não conseguiu ver. Coloca de novo só para. E Coloco aproveitando, então, e obrigada, viu, agradeço. Ero, pela contribuição. Edson, eu gosto, como você sabe, porque você participa e os demais também, eu gosto de obedecer a nossa questão de uma hora, né? Estarmos juntos por uma hora. Então, se você quiser fazer alguma, é como se fosse um congresso, né? Alguma consideração final, só para a gente realmente, daqui a uns 3, 4 minutinhos, nos despedir. Já me despeço aqui e deixo o Edson se despedir, mas eu me despeço agradecendo nesse nosso Dia Mundial da Língua Portuguesa. Agradeço a presença de vocês, foi uma surpresa ter esse grupo um pouquinho maior assim ao meio-dia, então não é um horário tão ruim, né? E vamos continuar tentando e testando horários. Então, Edson, por favor. Não, ao contrário, eu quero agradecer bastante, tá? E que interessante, a Ana Cláudia está na Federico Vila Real. Eu trabalhei 8 anos nessa universidade, até quando nasceu minha filha. Aí eu saí, né? Não, eu quero agradecer, Suzana, muito obrigado, estou muito contente. Tivemos aqui pessoas de vários lugares que foi, para mim, mais interessante até, né? Porque estamos na América do Norte, na Europa, lá no sul da América do Sul, aqui na lateral da América do Sul, aí no Brasil, como sempre, né? Trocando informações. E aguardando os novos eventos que você prepara, Suzana, além dos encontros, tá? Ah, Tem outros aí. você abriu espaço para falar uma coisa que eu já ia esquecendo, Edson. Só um minutinho que eu vou procurar aqui. Nós vamos ter agora no dia 20 de março, de, ma de maio, não é muitos de nós agora. Vai ser um daqueles encontros que a gente faz. Não sei porque está aparecendo o meu nome escrevendo aqui. Eu não estou escrevendo nada. Tudo isso que a Suzana Florice é outra pessoa, viu, gente, aí no chat. Não sou eu. Eu acho que é a Maria Lúcia, mas não tenho certeza. O que eu Tem queria alguém da falar para Torre de vocês. Babel aí. Pois é, não sei. É a Zuleide está com Suzana. Os mistérios da língua, os mistérios da internet. Eu, hein? Não tem problema, Zuleide. É uma honra que você use o meu nome. Só- Bom, é o seguinte, vai ser então no dia 20 às 5 horas da tarde. Deixa eu ver aqui, eu falo para vocês rapidinho. Vai ser um encontro sobre materiais autênticos, né? Materiais autênticos no ensino de português língua estrangeira, segunda língua, língua de herança, e vai ser uma homenagem que de vez em quando a gente faz aos nossos professores voluntários do projeto Idioma que Soma, uma homenagem aos hobbies, digamos assim, ao que eles gostam de fazer nas horas vagas, e nós vamos homenagear o nosso professor, que se chama Sérgio Fernando Matar, 20 de maio, 18 horas. E vai ser, então, materiais autênticos em aulas de português para estrangeiros, tem que se inscrever, né? E é uma homenagem a quê? O Sérgio, nas horas vagas, faz marcenaria. Então, a gente inventou de fazer um seminário, uma reunião, né, seminário, sobre materiais autênticos voltados para marcenaria. Olha lá, que tudo é material autêntico, então vai ser bem legal. 20 de maio, 18 horas, se vocês quiserem estar conosco, mandem uma mensagem para mim, por favor, e se inscrevam para eu mandar o link para vocês. E depois, aí, o Eu próximo, quero. muitos de nós, Edson, vai ser só em junho, tá bem?
Ok. Eu quero, por si acaso, eu já vou te avisando antes de escrever, assim, vai em vivo com várias testemunhas. Ó, eu quero. Agora, Também vou falar, hein? você Isso falou vale? 18 horas do Brasil, né? É. 18 18 horas do horas do Brasil, Brasil. sempre de Ah, ok. Brasília. Eu vou colocar a Eliana, o Então tá, Carlos porque e você lá e vamos falar sobre é, madeira. E tem uma surpresa bem interessante, eu acho que vocês vão gostar. Então tá, gente. Edson, de coração, você sabe que você mora no nosso coração, assim como vocês todos, então eu fico muito grata e em breve, em breve, pessoas, vai estar no YouTube, tá bem? Se quiserem divulgar, tá bom? E em junho iremos à Espanha. Então estaremos na Espanha em junho, no Muitos de Nós. Beijo, peraí, feliz Dia peraí, Mundial peraí, da, peraí, peraí, peraí. Já, Feliz Dia obrigado. Mundial da Já. Língua Portuguesa. Tchau, Beijo a todos, obrigado a todos. Grande abraço, Tiago, tá? Ana Cláudia, trabalhei 8 anos onde você está agora. A gente se tchau, vê. tchau. Muito obrigado.